Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos, em nome de Yeshua. Hoje nós vamos estudar a Parashá Berucotai, que significa em minhas leis, ou conforme os meus regulamentos, né? Porque a palavra Berucotai vem de Ruk, né? Que são regulamentos e estatutos em que o Eterno dá o mandamento, ele não explica por quê. Exemplo, as leis de Kashrut, leis alimentares, o Eterno simplesmente falou, não coma e ponto. Ele não explicou por quê. Então a gente fica aí especulando, é por causa disso, o Eterno só deu o mandamento e falou, cumpra. Então, esse tipo de mandamento é o Huk, é o Hukim, no plural, né? São os regulamentos, dependendo da versão da sua Bíblia, vai estar escrito regulamentos, ou, dependendo da sua versão, vai estar escrito estatutos. Mas a palavra correta é regulamento, né? Então, esse é um dos tipos de leis, de mandamentos que nós temos na Bíblia. Essa paraxá já é a paraxá de número 33. Agora nós já estamos avançando para terminar os livros da Torá. Essa paraxá, ela corresponde a Levítico 26:3 e vai até Levítico 27:34, dando assim a conclusão desse livro de Levítico. Hoje nós concluímos o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra, em hebraico. Todas as vezes que nós concluímos um livro, nós dizemos Hazak, Hazak, Venit, Hazek, né? Toda sinagoga, todo local, todo ambiente em que se estuda a Torá, quando se conclui o livro, eles dizem Hazak, Hazak, Venit, Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos. E de fato, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos fortalece espiritualmente, nos fortalece mentalmente e, consequentemente, nos fortalece, né, fisicamente. Porque você estando com o seu espírito saudável, com a sua alma fortalecida, consequentemente, o seu corpo físico estará sadio, são. Ok? Então, vamos entrar na paraxá. Eu intitulei sobre destino e conduta. Por quê? Porque a paraxá, ela começa, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides. Então, é condicional. Perceba aí a frase comentando esse versículo. A palavra se estabelece uma interdependência inevitável entre o destino do povo de Deus e a sua conduta. Ou seja, o meu destino, ele está interligado à minha conduta. Se eu obedecer aos mandamentos do Eterno, eu vou receber bênçãos. Se eu viver de acordo com a palavra, eu vou receber bênçãos. Se eu viver uma vida totalmente contrária à palavra, eu vou receber maldições. Então, o meu destino, o nosso destino, já está predestinado. Ou seja, se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, estou predestinado à vida eterna, à salvação, à eternidade com Deus. Se eu vivo contrariamente à palavra de Deus, o meu destino também já está pré-determinado, que é, infelizmente, o inferno. A ausência total de Deus é sofrimento eterno, é o inferno.
Então, o nosso destino, ele está predeterminado, de acordo com a nossa conduta. Então, a nossa conduta, ela vai determinar o nosso destino. Seja ele agora, no presente, seja ele no futuro. Por isso, a condição se. Então, o meu destino já está predestinado. Né? Céu e inferno. A palavra de Deus já predestina. Você quer ir para o céu? Obediência. Você quer ir para o inferno? Continue na desobediência. Já está predestinado. Só que nós temos aí a palavrinha se. É condicional. Se eu andar nos estatutos do eterno, então aqui nós temos o quê? O livre arbítrio. A escolha da pessoa. A pessoa escolhe estar naquela condição ou não estar naquela condição. Então, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas condutas vão determinar o meu destino. E para o povo de Deus, irmãos, é inevitável. Se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu que professo amar a Deus e obedecê-lo, se eu viver de acordo com a palavra dele, eu vou colher bênçãos. Se eu professo que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, mas eu fico na desobediência, eu vou receber maldições. É sobre isso que a Paraxá vai falar hoje. E aí, no próximo slide, eu intitulei Obediência que gera riqueza. Nós temos aqui inúmeras bênçãos para aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E como eu disse, aqui são 11 versículos. São gastos nessa paraxá, que é curta. Nós temos 11 versículos falando das bênçãos. Olha só, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, a consequência, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Então, a primeira bênção que o Eterno promete aqui, por quê? Porque o povo da Bíblia, o povo de Israel, ele era e se tornaria um povo agrícola. Eles viveriam daquilo que a terra produzisse. Por isso que o Eterno dá promessas aqui de chuvas a seu tempo. E chuva, gente, sem tragédia. Nós estamos vendo o que as chuvas estão fazendo no Rio Grande do Sul, de todo o estado. Foi completamente destruído. Por quê? Por causa de chuva. Então, a chuva, ela tem que ser ao seu tempo e na medida certa. E aí o Eterno vai dar promessa sobre a terra também produzir. Por que existem guerras hoje? Nações contra nações. Porque tem interesse na terra. A terra é muito fértil, produtiva. Aí a Rússia invade a Ucrânia. Então, o Eterno promete chuva, o Eterno promete que a terra vai
produzir, que as árvores vão produzir os seus frutos, e aqui há uma promessa de riqueza, de prosperidade. E outra promessa que nós temos aqui, que eles habitariam seguros na terra. Ninguém iria invadir a terra deles, nem destas feras, nem outras nações. E agora o versículo 6 diz: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 entre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Outra promessa aqui de paz. O Eterno promete paz ao povo dele. Como dito, paz de animais nocivos, paz para que não haja guerra. E se a guerra acontecer, 5 vão perseguir 100, e 100 perseguirão 10.000. Ou seja, pode vir um exército maior em proporção que vocês vão vencer. Eu vou garantir a vitória a vocês. Então, promessa de abundância, promessa de paz, promessa de natalidade. Olha só: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei conforme a minha aliança convosco. E aí o Eterno diz: comereis do velho da colheita anterior para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Então vai ser constante, dinâmica a prosperidade entre o povo, se eles obedecerem. Ou seja, uma obediência que gera prosperidade, uma obediência que gera riqueza. Aqui eu tirei a principal promessa, que nós vamos focar nela no final. Então aqui nós temos bênçãos. Como eu disse, são 11 versículos. E agora nós temos as maldições. E em hebraico, esse trecho da Parashá é conhecido como Torrerá, que literalmente significa admoestação, repreensão do Eterno. O Eterno chamando a atenção do seu povo. Olha, meu povo, se vocês obedecerem, bênção. Mas se vocês desobedecerem, virão maldições, tragédias. Coisas ruins vão acontecer com vocês. Por isso que essa parte da Torá, ela é muito dura. E quando você lê ela, aprofunda nela, você vai ver o que aconteceu com os cativeiros. Você vai ver o que aconteceu com as cruzadas que o povo de Israel sofreu. Você vai ver as inquisições. Você vai ver o holocausto. Tudo nesse Torrerá. Por quê? Porque o povo escolheu desobedecer ao Eterno. E logo, desobediência gera tragédias para aqueles que servem a Deus. Olha só o que diz o texto. Torrerá. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos
E a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, são expressões pesadas, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós terror. Então, olha o oposto de paz, terror. Já pensou? A pessoa viver em pânico. Ela está ali, mas é aquela agonia. Não sabe o momento, a hora que ela vai ter que fugir. Você vê isso muito nos filmes que retratam o Holocausto. Como que os judeus viviam? Em frequente terror. Então, contrário de paz, porém sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, então vai ser enfermidade. O Eterno prometeu fecundidade, e aqui nós temos o quê? Doença. Semeareis debalde, inutilmente, a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Olha só, eles podem até plantar, mas não vão colher. Podem até colher, mas não vão comer. É os inimigos que vão comer. Voltar-me-ei contra vós, outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Olha só. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Isso é terrível. Já pensou? Você está fugindo sem ninguém estar te perseguindo. De novo, isso aqui é muito retratado em filmes. Se ainda assim, como isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. 7 vezes aqui é plenitude, né? 7, vem de Shivá, é plenitude. Por isso que ele fala, ó, 7 vezes eu castigarei os vossos pecados. Ou seja, eu vou pagar de forma completa cada pecado que você cometeu diante de mim. Versículo 19. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que o céu seja como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se depois disso tudo, se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos
tirar o sustento do pão. 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Terrível. E o Eterno continua: se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis, olha isso aqui, canibalismo. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Isso aqui aconteceu, gente. Cativeiro babilônico. Nabucodonosor cercou Jerusalém e fez um cerco que não entrava comida. Começaram a comer os seus próprios filhos, que morriam. Então, isso aqui já aconteceu. Isso aqui é terrível. Versículo 30. Destruirei vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espantar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso aqui, quando o povo de Israel foi exilado pelo Império Romano, no ano 70, quando eles destroem o templo, e no ano 135 depois de Cristo, que eles destroem Jerusalém, e o povo é exilado, a terra ficou inabitável, até 1948, quando o povo de Israel volta. Lá, quando o povo de Israel volta, só tinha malária. Era pântano e deserto. Era inabitável. Inabitável. Terrível. Só que até na maldição, os rabinos, os sábios do povo de Israel encontram bênção. Até no mal. Eles falaram que essa maldição de a terra ficar inabitável, consequentemente, como eles não retornaram, nenhum povo também habitou ali. Tanto que em 1948 eles voltam, a terra os recebe com malária, pântano e deserto. Inabitável. Mas também ninguém habitou ali. Ficou inabitável. E o Eterno prometeu isso. Vocês não vão obedecer o descanso da terra, o Shemitah, o Yovel, o Jubileu? Ok. Eu vou exilar vocês e a terra vai descansar. Os anos que vocês não fizeram a terra descansar. Então vamos lá. Versículo 34. Então, olha só, aqui que nós acabamos de mencionar. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. E a terra descansará e folgará nos seus sábados. Mas não termina aqui. O que o Eterno gastou com 11 versículos para falar de bênção, ele listou muito detalhadamente as maldições. As bênçãos que ele menciona em 11 versículos sobrepõem os 30 versículos dessa paraxá que fala sobre a maldição. Mas o Eterno deu detalhes. O Eterno falou, olha, se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. Tem certeza?
Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela, falando sobre a terra ainda. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos os consumirá. Está vendo? Por que o povo de Israel é perseguido em todo lugar em que ele está? O povo judeu está espalhado em todo mundo, mas em todo mundo ele é perseguido. Porque lá não é o lugar deles. O lugar deles é na terra. Mas na terra de Israel, sobre obediência. Porque o fato deles estarem exilados em outras nações é resultado da desobediência deles. Está vendo que o Eterno prometeu paz e agora ele está dando detalhes sobre a ausência de paz? Ele falou de terror e agora ele falou de ansiedade. A ponto de barulho de folha, o judeu já começa a correr. Pânico, ansiedade. Aqueles que confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra da sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão sobre eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Então, nós lemos aqui, irmãos, eu fiz questão de ler o Torrechá, a admoestação, aquilo que virá sobre aqueles que desobedecem, aqueles que vivem contrários à palavra de Deus. Que por mais que pareça que está tudo bem, não está tudo bem. Não está. Eu estou prosperando, né? O tráfico está dando certo. Não, estou de boa, estou de boa. Lá na frente vem a consequência. Não adianta. Não adianta. É um dinheiro que vem fácil, mas que vai fácil também. Então a tragédia vem. A consequência das ações, ela vem. E estava ouvindo a rádio esses dias e vi a notícia triste, mas que é fruto do quê? Da desobediência. Um traficante, não sei se vocês ouviram essa notícia, estava fazendo a festa de aniversário do menino dele. Acho que o menino tinha 6 anos de idade, se eu não me engano. Aí a outra facção veio no aniversário, matou a criança morreu no aniversário dela,
O pai, o traficante, morre, uma outra criança, que parece que era prima do aniversariante, que estava na festinha, morreu, com 11 anos de idade. Isso é o quê? Consequência. Consequência do viver fora da palavra de Deus. Então, infelizmente, o nosso destino, ele está predestinado na nossa conduta, no nosso comportamento. Mas isso, irmãos, vai muito mais além. Vai muito mais além. Por isso que eu coloquei a prosperidade à luz da Torá, a verdadeira prosperidade. Eu peguei algumas palavrinhas aqui em hebraico, na verdade, duas, para a gente entender o que é a verdadeira prosperidade. Porque quero lembrar vocês, quando Yeshua, ele falou com os discípulos, e aí Pedro assustou na hora que ele falou sobre a riqueza, quando Yeshua falou, dificilmente um rico entra no reino, e Pedro assustou, porque qual era o conceito de riqueza que eles tinham? Esse de Vaikra. Não, se a pessoa ela obedece os mandamentos, ou seja, na cabeça do judeu da época de Yeshua, não, ele está rico, ele é rico, está prosperando, é porque ele está vivendo de acordo com a palavra. Por isso que ele está prosperando. Então, a prosperidade, a riqueza, era consequência da bênção de Deus. Como é que o judeu, na época de Yeshua, ele via a prosperidade e a riqueza? Não, se a pessoa é rica, é porque a bênção do Eterno está sobre ela. Porque é impossível a pessoa ser próspera, receber bênção, se o Eterno não estiver abençoando. E aí, quando Yeshua repreende, eles falam, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Os apóstolos assustaram, os discípulos assustaram. Falaram, como assim? Porque o conceito que nós entendemos de riqueza, de prosperidade é se a pessoa ela vive de acordo com a Torá, e nós, judeus, estamos vivendo de acordo com a Torá, então, consequentemente, nós vamos prosperar e nós vamos ter riqueza. Aí vem o Messias e fala que dificilmente um rico vai entrar no reino, aí fritou. Não estou entendendo. Como assim? A riqueza não é sinal da bênção? A prosperidade não é consequência da obediência? Nós vimos que é. E o Eterno prometeu isso ao seu povo em Levítico, na Paraxá Pentecotai. Só que o conceito de prosperidade ele é muito mais amplo. Vocês viram que o Eterno só não prometeu bênção, ele prometeu o quê? Segurança, ele prometeu o quê? Paz. E a consequência foi pânico, ansiedade, aquilo que o mundo hoje está vivendo. Então, vamos aprofundar na verdadeira prosperidade. Olha aí uma palavra no hebraico que é traduzido como prosperidade, próspero, a pessoa ser próspera ou ser bem-sucedida. Olha se na sua Bíblia está traduzido como nessa versão aqui, bem-sucedido, ou se está traduzido como próspero. Josué, isso é um texto clássico. Aí a palavra hebraica que nós temos é shachal. Só que, olha que interessante, a palavra shachal, e que isso está totalmente interligado com aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Shachal é traduzido como tomar conhecimento.
E aí, pastor Wagner gosta das letras em hebraico, né? Eu não coloquei aí, mas Shahal tem a letra Shin, que ela tem o formato de dente, né? A letra Shin é como um garfo. Como é que chama mesmo? Trilho, aquela ferramenta que o pessoal junta folha seca, o rastelo, né? Lembra o dente da palavra Shin. Então a palavra Shin vem de dente, vem de rastelo, traz essa ideia. Vem a letra Kaf, que lembra uma colher, fala de alimento. E o final é a letra Lamed, que traz a ideia de cajado, de autoridade. Então a palavra Nahal, tomar conhecimento, para você ter conhecimento, você tem que triturar, você tem que mastigar, você tem que aprofundar, você tem que cavar. Aí você cava na palavra de Deus, você se alimenta. Conhecimento é alimento. É alimento espiritual. Você está se alimentando do conhecimento da Torá. E aí, o que faz você cavar? Ao cavar e alimentar, você torna o quê? Cajado, líder. Triturar devagar, bem devagar, uma boa degustação. Então, Nahal, ou cajado, né, te guia. Então, é um conhecimento que vai te guiar na vida toda. Então, o judeu, ele cava, ele se alimenta, e esse conhecimento guia ele, e faz com que ele se torne líder. Cajado fala de liderança, de ser guia, de saber aonde vai, aonde quer chegar. Aqui está o segredo da prosperidade judaica, né? Que o pessoal gosta de fazer curso e de ganhar dinheiro em cima disso. Mas a palavra para ser bem-sucedido e próspero, Nahal, é tomar conhecimento. Mas qual conhecimento? Conhecimento da Torá. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais perto você está da prosperidade, porque ela te dá conhecimento. Por isso que Moshe disse a Yehoshua, Moisés disse a Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Eterno dizendo aí, na verdade, né? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, para onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, aí ó, medita nele dia e noite. A degustação aí que o pastor Wagner falou. Tenhas cuidado, minúcias, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se hoje você pergunta o que é pessoa, você quer ser bem-sucedido na vida, fulano? Você quer ser próspera, ciclana? Todo mundo quer. Mas o segredo está na palavra de Deus, está na Torá de Yeshua. Então, a verdadeira prosperidade é o conhecimento.
É você tomar o conhecimento. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje nos torna muito próximos da prosperidade. Então, prosperidade, irmãos, é conhecimento. Prosperidade é conhecimento. Porque você vai ver muita gente que tem dinheiro, mas não sabe usar o dinheiro que tem. E o dinheiro acaba. Ou o dinheiro vai levar ele o quê? A ruína. Poderia ser bem-sucedido. Poderia ser próspero no sentido de narrar, mas não tem. Você vê que ele tem dinheiro. A pessoa tem riqueza, mas não é bem-sucedido. Poderia ser muito mais. Poderia ser muito mais. Vou dar um exemplo. Até para uma outra palavra que alguns gostam de usar também para prosperidade. Chicron. Que é talento, habilidade. Neymar. Vamos citar o Neymar aqui. Ele tem talento? Muito. Habilidade? Demais. Tem alguns números que superam Pelé. Por quê? Ele começou muito jovem, teve uma ascensão rápida, e ele é diferente. Poderia superar o Pelé? Poderia, porque ele tem habilidade, ele tem talento. E por que que não deslancha? Como é que é a conduta dele? O dia a dia dele? Narrar. Não adianta você ter habilidade, não adianta você ter talento, se você não tem conhecimento. Esse conhecimento que vai refrear a nossa vida, vai nos dar equilíbrio. Aí, não vai ostentar. Nós podemos dar vários exemplos aqui, como brasileiros, né? Como país do futebol. Nós temos vários exemplos de jogadores que poderiam ter ido muito mais além. Olha o imperador Adriano. Tem dinheiro, riqueza. Poderia ter ido além? Poderia. Tem talento, tem habilidade, mas não tem know-how. Alguém chegou e deu para ele know-how? Toma conhecimento. Toma conhecimento. Então, o conhecimento ele vai nos limitar, nos frear e vai fazer com que a gente seja bem-sucedido e próspero de verdade. Porque senão, com muita riqueza, com muito dinheiro, eu vou querer só gandaia, só curtição. E aí eu acabo com a minha carreira, e aí eu não vou ser bem-sucedido nem próspero. Vou ter dinheiro. O dinheiro pode até acabar, né? Tem muito dinheiro, mas a cabeça ainda está na favela. Não se libertou. Não que a favela seja um problema, mas a vida desregrada, né? O viver com os fora da lei. Então, a verdadeira prosperidade, know-how, é tomar conhecimento. O conhecimento, irmãos, da palavra de Deus te aproxima da verdadeira prosperidade. Aí, quando o dinheiro cai na sua mão, você sabe lidar com o dinheiro. Você sabe lidar com a riqueza. Por quê? Porque você tem conhecimento. Você vai saber administrar. Então, a verdadeira prosperidade passa por o chacal. Chacal. Perdão aí na pronúncia. A pronúncia é chacal. Vem da letra Shin, né? A outra palavra hebraica que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que não adianta também a gente ficar aqui
usando várias palavras hebraicas para prosperidade, mas vamos pegar o fino, o conceito mais sublime. A outra palavra que você vai encontrar na Bíblia para prosperidade é Shlem. Shalem vem já da palavra Shalom. Shalom. Aí, ó, vem da palavra Shalom. E Shalom significa paz, plenitude. E Shlem, que é traduzido como prosperidade, ou seja, o que é prosperidade? É ausência de doença, ausência de guerra, ausência de tragédia, ausência de catástrofe na minha vida. Eu estou Shlem. Estou saudável, não tem conflito nenhum acontecendo ao meu redor. Então está tudo ok. Nada de ruim está acontecendo na minha vida. E você viu que na Paraxá, uma das promessas da obediência, da riqueza, tem a palavrinha ali, Shalom. Ó, a terra vai produzir, a chuva vai cair, vocês vão ter paz. Porque quanta gente, de novo, quantas pessoas têm dinheiro e suicidam? De novo, nós tivemos aí um jogador que recentemente aí falou, estava lá nas Arábia ganhando milhões e que pegou o carro para pular da ponte. Por quê? Faltava alegria, sentido de viver, não tinha paz. É o que a gente escuta muito, e é verdade. Se dinheiro, se sucesso, se riqueza fosse a solução, rico não suicidava. Rico não pulava da ponte, rico não dava tiro na cabeça, porque tem tudo, gente. Tem casas, faz a viagem que quiser, come o que quiser, veste o que quiser, usufrui do que quiser, mas falta algo. Por quê? Porque a verdadeira prosperidade não se restringe a bens materiais, a dinheiro. A verdadeira prosperidade é Shlem, você ter paz. Paz. E aí, nós encontramos da classe como judeu, como está a sua Shalom, a imagem como você está. Porque é muito bem lembrado aí pelo pastor Wagner. Quando um judeu, ele quer saber o estado da pessoa, ele perguntou lá, tudo bem, como você está? Ele pergunta como está a sua Shalom, como está a sua paz? Porque se você está em paz, se está tudo no seu devido lugar, que a raiz Shalom vem disso, está tudo dentro dos seus conformes, tudo funcionando, tudo tove, tudo funcionando perfeitamente, ok. Então, a palavra Shlem vai aparecer no Salmo 73. Esse salmo é fantástico. O Salmo de Asaf. Aí a palavra Shlem aparece aí no verso 3, do Salmo 73. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Isso aqui é um testemunho, um desabafo do salmista Asaf.
Ele falou: olha, eu olhei para a vida do ímpio e eu invejei ele. Porque parece para o salmista, não, ele está chileno, está tudo zen, está tudo fluindo para ele. Olha lá, ele está fora da lei, está tudo bem, ele está feliz com a mulher dele, os filhos dele estão saudáveis, o comércio dele é injusto, mas está prosperando. Porque, de novo, aquele entendimento: se eu obedeço, eu sou rico. Se eu obedecer os mandamentos, eu vou prosperar, eu vou enriquecer. Porque Deus prometeu essa bênção para aquele que obedece a Ele. Prometeu riqueza, prometeu prosperidade. E aí o salmista olhou: não, mas o ímpio está prosperando, e eu, Senhor? Eu já me deparei, irmãos, com pessoas que servem a Deus e que me fizeram o mesmo questionamento de Asaf. Eu vou sair do caminho. Que isso, meu irmão? Por que você vai sair do caminho? Ah, o ímpio. Estou servindo a Deus, não, mas está prosperando por quê, meu irmão? Você está olhando para isso? O ímpio está prosperando, aí você quer abandonar o caminho porque o ímpio está prosperando, e agora que você está no caminho, as coisas não estão fluindo? Vai ler Asaf. Asaf, o desabafo dele é esse, ó. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade chilena dos perversos. Parece que está tudo bem. Eu fiz questão de pegar o Salmo 73. A verdadeira prosperidade. Vamos dar uma lida. Abre aí sua Bíblia no Salmo 73. Salmo de Asaf. Olha que salmo lindo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Olha o testemunho dele, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase que ele desviou. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por que, Asaf? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a chilem dos perversos. Olha só, para eles não há preocupações. Olha só, o seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, está gordo, tá? Não partilham das canseiras dos mortais. Ou seja, parece que o cara nem é mortal, é tão rico, tão cheio de dinheiro que vive em outro mundo, né? A expressão que nós usamos hoje: não, mas fulano vive em outro mundo. É uma outra realidade, não é a nossa, meros mortais, né? Asaf está usando a mesma coisa. Não partilham das canseiras dos mortais, eles não têm preocupação, como nós, de levantar cedo, de ter que ir trabalhar, de trabalhar a semana inteira. Isso aí não faz parte da vida deles. Ou seja, eles não fazem parte da vida comum. Olha só, nem são afligidos como os outros homens. Aí Asaf entende. Daí a soberba que os cinge como colar, por isso que eles são orgulhosos, soberbos. A vida deles é diferente. Por isso que a soberba, o orgulho, é como um colar que cinge eles. E a violência que os envolve como um manto. Gente, eu lido com pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Aquilo que Asaf falou é real. A pessoa chega lá, já chega sentando, falou: oh, amigão, você pegou senha? Porque o pessoal não quer sentar, não quer esperar, é outra dimensão. Tem um pouquinho a mais e
a arrogância, a soberba. Teve uma colega minha, tadinha, normal, né, procedimento. Senhor, por favor, a sua identidade, para um documento para que eu possa te identificar. Ele virou para ela: você sabe com quem você está falando? Falou: senhor, eu preciso do seu documento. Você sabe, menina, com quem você está falando? E ela, de novo, ela insistiu: senhor, eu preciso do documento. Eu sou fulano de tal. Sim, senhor, eu sei que você é fulano de tal, mas mesmo assim eu preciso do seu documento. Então, são violentos, né? Humilham as pessoas. É o que Azar falou: a violência é o manto deles, é a roupa deles. A arrogância é o colar deles. Vamos lá para o Asaf. Verso 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a língua percorre a terra. Blasfemam contra os céus. Isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, está vendo? São blasfemos, mas mesmo assim vivem a vida tranquilamente, e a riqueza só vai aumentando. Verso 13: com efeito, inutilmente, olha o que ele pensou, olha o verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O crente, ele pode chegar a pensar essa loucura aí, gente. Se ele não tiver a outra palavrinha hebraica que nós aprendemos sobre riqueza. Qual é mesmo? Shahal, esqueça não, shahal, tomar conhecimento. O conhecimento nos livra dessa loucura aqui. Quando eu vejo o ímpio prosperando, não, mas eu tenho conhecimento do que vai acontecer com ele. E aí ele começou a pensar, isso aqui, olha que interessante esse versículo 13 aí. Vamos lá para o Evangelho. Isso aqui que aconteceu com Asaf é o que nós temos no Evangelho para a palavra escandalizar. Escandalizo. A palavra é a mesma no grego, escandalizo. É o quê? É julgar não favorável viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é escandalizar. Quando a palavra aparece lá que fulano escandalizou, Asaf escandalizou aqui, falou: espera aí, então eu estou conservando meu coração puro inutilmente, estou lavando as minhas mãos na inocência inutilmente, porque olha o ímpio. Ele começou a escandalizar aqui. É isso que é o termo escandalizar, é a pessoa julgar: eu não preciso de viver de acordo com a palavra. E aí a pessoa sai do caminho. Ela sai do caminho. Isso é escandalizar, isso é escandalismo. A pessoa julga não precisar de viver mais a palavra de Deus. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de viver de acordo com a palavra. Quantas pessoas saíram do caminho da presença do Eterno por causa disso? Vamos lá. Versículo 14. Aí ele fala: pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Aí a pessoa tem que refletir. Por que ela está sendo afligida? Por que ela está sendo castigada? Aí a teologia do sofrimento. São vários motivos.
Você lê o livro de Jó, você vai ver. Porque tem muita gente, lá, está doente, está em pecado. Porque se não tivesse em pecado, não estava doente. Não é isso, gente. Sofrimento não é isso. A teologia do sofrimento me ensina que, quando eu estou sofrendo, eu tenho que questionar a Deus, perguntar a Deus qual que é o propósito desse sofrimento, para eu aprender com aquilo, para que eu saia daquela prova. É como a escola mesmo, por isso que usa a palavra provação. Você não passou na matéria, o que você tem que fazer de novo? A prova. Não estudou, não passou de novo. Prova, você tem que fazer outra prova. Vai fazer a prova até o quê? Você aprender e saber resolver os problemas para passar. E na vida é da mesma forma. Às vezes a pessoa está enfrentando o mesmo problema. Está igual a Saf aqui. Todo dia, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Você já perguntou ao Eterno por quê? Você já pediu para o Eterno te ensinar, te revelar, para você passar desse teste, passar dessa prova? Versículo 15. E eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha aí, por isso que eu negritei em vermelho. Versículo 17 é o clímax. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Aí quando ele entra no santuário de Deus, ou seja, ele lembrou do Shahal. Opa! Ele tomou conhecimento. Quando ele entra no santuário de Deus, ele só estava olhando o ímpio na perspectiva do mundo. Mas quando ele entra no santuário de Deus, na Hal, toma o conhecimento de Deus, aí na hora que ele entrou no santuário, ele entendeu. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. Você quer ver o rico? Ele fica assolado e aterrorizado muito facilmente. Aquele que é rico, tem muito dinheiro, mas não serve a Deus, quando ele recebe um diagnóstico de uma doença incurável, é terror. O mundo acabou para ele. Ele fica completamente assolado. Não! Isso comigo? Não! Ele não aceita. Por que no pobre? Por que no outro? Mas em mim? O rico, nossa, ele fica assolado, aniquilado no terror. Verso 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Está vendo? Ô Senhor, me perdoa, porque eu fiquei olhando muito para a vida do ímpio e fiquei embrutecido e ignorante. Faltou Shahal. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias. Aí, Olâmida, com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu?
não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aí no santuário, irmãos, quando ele entra no santuário, ele lembrou quem era a herança dele. É o eterno. É a presença do eterno na vida dele. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aí ele lembrou da verdadeira riqueza dele, da verdadeira prosperidade dele. E aí eu convido você a voltar à sua Torá, lá em Levítico 26, Parashá, Berrucotai, para a gente fechar, porque eu fui lendo as bênçãos e deixei a cereja do bolo para o final. Levítico 26. Eu deixei de ler o versículo 11, 12 e 13. A nossa verdadeira riqueza, verdadeira prosperidade. Olha o que Deus prometeu aos que o obedecem. Estabelecerei o meu santuário entre vós, entre vocês, e não os rejeitarei. Nós já aprendemos sobre a palavra tabernáculo, né? Mishkan, que vem de Sharon, né? Presença. Estabelecerei meu santuário entre vocês. A maior riqueza que nós temos, irmãos, é ter a presença de Deus habitando em nós. Nós sendo tabernáculos do Eterno. A maior riqueza que alguém pode ter, a maior prosperidade, é você ter a presença de Deus dentro do seu lar. A presença de Deus dentro do seu lar. E o clímax e o ápice disso é o Shabat, gente. Quando você chega na sexta-feira e se assenta à mesa com a sua família para receber o Shabat, aí você entende. Essa é a maior prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. É o Eterno habitando dentro de nós, tabernaculando em nós. É o Eterno tabernaculando no nosso lar, na nossa casa, tendo a presença de Deus. E de novo, irmãos, Deus habita no lar dos servos deles. Há presença de Deus dentro do meu lar. Há presença de Deus dentro do seu lar. Eu já contei aqui inúmeras vezes o testemunho do meu tio Djalma. Eu, novo convertido, quando a mulher caiu endemoniada na frente da casa dele, porque dentro da casa dele tinha um louvor lá sendo tocado. O som aumentou e a mulher que estava embriagada passando na rua caiu possesso no meio da rua. E aí nós fomos levá-la para dentro da casa do meu tio, para que ela fosse liberta. O demônio agarrou nos umbrais da porta e falou que ali dentro ele não entrava, porque ali dentro tinha fogo. Ou seja, o mundo espiritual ele é real, os demônios conseguem ver a presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A maior promessa de prosperidade que nós temos aqui, de riqueza, é o Eterno habitando em nós, irmãos.
O Eterno habitando dentro do nosso lar, tabernaculando. Olha o versículo 12. Andarei entre vocês e serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de seu jugo. Para que andem de cabeça erguida. Essa é a maior riqueza, a maior prosperidade que nós temos, irmãos. É termos o Eterno como nosso Deus. E o Eterno nos ter como povo dele. Aí, meu amigo, mexeu com você, mexeu com o Eterno. Dura coisa é para as pessoas que mexem conosco. Porque mexeu conosco, nós não vamos revidar. A resposta vem do Eterno direto, é na hora. Não mexe, não. Não mexe, não. Porque o Eterno é amor, mas o Eterno também é fogo consumidor. Essa é a promessa que nós temos. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Gente, se nós entendemos o que é isso, ser povo do Eterno, ser povo do Eterno, você é povo do Eterno, você é dele. E se você é dele, ele toma conta. E se mexeu com você, mexeu com ele. Então, todas as vezes, irmãos, que alguém te afligir, que alguém te atormentar, que alguém te prejudicar, o caminho não é revidar, o caminho é dobrar o joelho e Eterno, toma nas tuas mãos, eu sou o seu povo, tu és o meu Deus. Ah, meu amigo, vem a galope, a resposta vem. Então, meus irmãos, a verdadeira prosperidade é ter o Eterno, é ser dele, é ter ele tabernaculando em nós, no nosso lar, onde nós estamos. Então, recapitulando de novo, as palavrinhas hebraicas, Shalem, que vem da palavra Shalom, paz, plenitude. Só o Eterno pode dar. Asaf achou que tinha, que o ímpio tinha, até que ele entrou no santuário. Não tem. O ímpio não tem paz. Isaías fala isso 2 vezes no seu livro. O ímpio não tem paz. Então, eles não têm a verdadeira prosperidade. Chileno. Paz. Tranquilidade. Plenitude. E a nossa verdadeira riqueza e prosperidade, irmãos, está na palavra do Eterno, em estudar a palavra do Eterno, em praticar a palavra do Eterno. Aí é Nahal, Shahal, né? Shahal. Aí nós tomamos conhecimento. E aí nós nos tornamos bem-sucedidos e prósperos. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos. Shabbat Shalom a todos.